Pegue a sua Bíblia e vamos ler um texto do Evangelho de Jesus segundo escreveu São Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 13 em diante. Uma passagem conhecida, de repente você já escutou algumas ministrações relacionadas a esse texto, mas eu quero compartilhar com você. Você pode estar ficando de pé, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Quero estar compartilhando com você aquilo que Deus colocou em meu coração. O texto é um pouquinho longo. Então, em Lucas capítulo 24, do versículo 13 em diante, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, quando conversavam, discutiam, o próprio Jesus aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então Jesus perguntou: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os das nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este 3º dia, desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não acharam o corpo de Jesus. Voltando, terão dito uma visão de anjos, as quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram aos sepulcros e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhe disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para que crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo compadecesse e entrasse na glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que seu respeito costumava em toda a Escritura. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu então, e se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. Feche seus olhos, feche tua Bíblia. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, nesse momento, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse lugar consagrado a Ti, na Tua casa de oração, queremos, Senhor, nesse momento, escutar a Tua voz, Senhor, encarecidamente. Ó Espírito Santo, nesse momento, fala ao nosso coração aquilo que o Pai deseja, aquilo que o Pai tem ao nosso coração. E nessa hora, Pai, em nome de Jesus, queremos escutar a Tua santa voz em nossos ouvidos. Amém e amém. Pode estar se assentando. Queridos, um pouco antes destes versículos, como o irmão Felipe já estava aqui descrevendo, contando, Jesus havia sido morto, ressuscitado. Estava na Maria, já tinha preparado um bálsamo para ir lá pegar o corpo, limpar o corpo. Mas chegou lá, viu que a pedra já estava removida. Havia 2 anjos, e informaram para ela que lá não estava mais a quem ela procurava. E ela, com muito medo, procurou os discípulos e contou logo para Pedro que Jesus já não estava mais lá e que não sabia o que havia feito com o corpo.
Também João ficara sabendo disso. Quando chegaram ao sepulcro, encontraram a tumba vazia. A pedra estava removida. Interessante é que nesse texto que acabamos de ler, antes um pouquinho, no texto de João, ele menciona algo que Lucas não descreve. Ele fala que quando Pedro chega diretamente na tumba, a primeira coisa que ele vai ver é aquela manta, aquele roupão que quando eles morriam lá, eles tinham de enrolar, eles tinham esse costume, e ali havia já estado no chão, mas o lenço que cobria o rosto de Jesus não estava junto do chão. Algumas escrituras, algumas versões diz que o lenço estava dobrado, e outras versões dizem que o lenço estava enrolado. Quantos aqui já foram em restaurante? Quando não quer mais almoçar, quando você terminou sua refeição, o que você faz com o guardanapo ou com o lenço? Geralmente o pastor Felipe, a gente amassa ou enrola ele, dobra, deixa ele bem amassadinho e coloca para o canto ou bota dentro do prato, não é assim? Mas na lei judaica, quando eles ainda não terminavam suas refeições, o que eles faziam com o lenço? Ou eles enrolavam, ou eles dobravam e deixavam junto ao prato. Eu aprendo que nesse texto, nesse momento em que Pedro chegou na tumba, Pedro olhou e entendeu algo que os outros discípulos não haviam entendido. Jesus havia consumado e conquistado a salvação, mas a obra ainda não havia terminado completamente. Você vai entender, porque quando aquelas mulheres chegaram a caminho e contaram para os discípulos, a Bíblia conta, para os apóstolos, naquele tempo a mulher não tinha tanta voz, aquilo que ela falava não era tido muito em conta, muitos não acreditaram, e aí foi onde aconteceu que quando Lucas fala a respeito desses dois discípulos, que estavam voltando para Emaús, eles estavam relatando e conversando a respeito daquilo que havia acontecido, de forma tristes, indignados. Por quê? Porque eles não sabiam que o lenço estava dobrado. Eles não sabiam que o lenço estava enrolado. Eles haviam colocado toda a sua esperança em Cristo, esperando com que eles remissem de Israel. E eles tristes com isso, e eles entristecidos, ou esbravecidos, porque pela forma outras versões falam que eles foram ríspidos com Jesus, e não conhecendo ele a caminho, falaram de forma ríspida, eles até estavam entristecidos em seu coração. Aí eu pergunto para você, querido, quantas vezes de nós, nessa caminhada, e que esperamos que Jesus faça alguma coisa pela nossa vida, nós nos entristecemos com ele, e o coração amargurado. Agora deixa eu dizer para você uma coisa importante. O que aconteceu com esses discípulos foi algo que muitas vezes acontece comigo e com você. Algo que muitas vezes, em vez de nós estar olhando para Jesus, nós ficamos olhando para os acontecimentos do passado. E o passado, querido, tem o poder de amarrar você, de prender você, de deixar você paralisado, fazer com que você não consiga enxergar Jesus Cristo caminhando ao seu lado. Pergunta a você, não precisa me responder, quantos aqui já não passaram ou estão passando essa semana, esse mês, esse ano por essa circunstância? Quantos de vocês que no ano de 2017 não receberam a promessa de Deus, que a tua casa ia ser remida, que a tua vida ia ser restaurada, que o teu filho ia ser resgatado das drogas, ou que o teu marido ia sair das bebidas, dos vícios? E você chegou em 2018 e parece que Jesus não está andando com você. Quando você fica preso no passado, deixa eu dizer algo para você, você não consegue viver o presente nem o futuro. Você fica com a visão embaralhada porque eles não conseguiam achar e reconhecer a pessoa de Jesus ao seu lado. Aí você anda, sabe como? Vou te dar um exemplo fácil. Você anda dessa forma, tua vista fica manchada. Você olha para o teu esposo, você não viu que as coisas aconteceram.
as promessas que Deus fez para a tua vida aconteceram, e você começa a olhar para Ele dessa forma, e você não conhece mais, não reconhece Jesus ao seu lado, e você olha para sua esposa dessa forma, e não consegue mais ver, porque as manchas tamparam as tuas vistas. Deixa eu dizer uma coisa, algo interessante, que quando eu tive que ir para o hebraico, para o grego, diz assim, no versículo 16: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. No grego, os olhos fechados, querido, quer dizer, estavam dominados pelas circunstâncias que estavam ocorrendo ao seu redor, dominado pelaquilo que havia acontecido alguns dias atrás, dominado pelo que aconteceu o ano passado. E quando os olhos estão dominados, querido, é como se a tua mente estivesse fechado para a glória de Deus, é como se a tua mente estivesse fechado para o milagre. De repente hoje você se encontra dentro de um problema, e você está assim, os olhos presos, focando somente o problema. Você sabe quantos daqui Laguna são pescadores, né? A gente conhece, tem vários profissões, mas a gente conhece como maior parte pescadores. Quantos já puxaram camarão à noite? Eu me lembro que quando eu era criança, meu primo morava aqui na Barranceira, nós à noite, 10, 11 horas da noite, nós ia puxar ali para pegar camarão. Daqui a pouco, aquilo parecia que tinha 15 quilos, e nós se arrastando, gelado, frio, nós ia puxar a rede, não tinha meio quilo de camarão, mas o que era de sujeira, de limo, ia entulhando no fundo da rede ali. É coca o nome daquilo, pastor? Coca. E aquilo ia puxando e travando, até que tinha um momento que a gente tinha que parar, retirar o que tinha aquela sujeira para continuar. Então deixa eu dizer, querido, se você não deixar o passado para trás, você vai estar andando devagarzinho na caminhada com Cristo. Você não vai conseguir acompanhar aquilo que Deus tem para a tua vida. Por quê? Porque a Bíblia fala que era mais ou menos 16 estádios a distância da onde estava Jerusalém a Emaús. Isso quer dizer, querido, sabe o que quer dizer isso? Mais ou menos 12 a 13 quilômetros. Eu estive fazendo as contas hoje, mais ou menos 2h30 de uma caminhada. Mas a Bíblia fala que eles chegaram em casa só no final do dia. Isso atrasa, querida, a tua vida. Isso amarra a tua vida. Isso deixa você preso. Por que você ainda não desenvolveu um relacionamento dentro do teu lar sadio? Porque você está preso à circunstância. Deixa eu dizer uma coisa para você, não pensa que eu estou aqui, mas que eu não passei por nada, de repente, ou até menos, ou pior do que você. Me lembro que quando eu tinha 4 anos de idade, eu tive um câncer de pulmão. Com 4 anos de idade, me submeti a uma cirurgia. Me lembro de ter acordado dias depois. Aquele tempo, eram bem menos do que hoje as formas para fazer uma cirurgia, a recuperação. Dias depois, anos depois, minha mãe e meu pai se separavam com 8 anos de idade. E deixa eu dizer para você, eu andava mais ou menos 8 quilômetros por dia para pegar uma marmita de comida para minha mãe, para o meu irmão e para mim, amarrada ali, uma marmitinha de aço amarrada ali num pano de louça, bem velhinha. As coisas não pararam por aí, mas teve um dia na minha vida que eu tive que catalogar o que foi bom e o que foi ruim, porque eu não estava mais conseguindo desenvolver o que Deus queria para a minha vida. Eu não recebi o amor do meu pai como era para receber, eu não recebi o amor da minha mãe como era para receber. De repente você que está aqui hoje, não recebeu isso na tua vida, hoje não consegue transferir para as pessoas que estão ao teu redor, porque lá no passado você só levou paulada, você só se machucou, você só foi humilhado, você só foi ali pisado. E eu tive que catalogar, eu comecei a separar os filmes. Como que você entra ali para alugar um DVD? Vai lá, tem momento de guerra, tem aquelas partilheiras onde é só filme de guerra.
Tem aquela partilheira ali que é onde é só comédia. Teve um momento de risada, sim, um momento legal. Mas o que prevaleciam na minha vida eram os momentos ruins. Você lembra dos momentos bons ou você lembra mais dos momentos ruins? Você lembra mais dos momentos ruins do que dos momentos bons. Isso faz parte do ser humano. Isso faz parte da natureza humana. Mas quando Jesus chega para aqueles dois homens, e começa a questionar: olha, o que está acontecendo? Essa noite Jesus te pergunta, meu querido, meu amado, minha amada, o que está acontecendo na tua vida? E você de óculos escuros, cheio de manchas, a tua visão embaraçada, não conseguindo enxergar Ele, somente a voz dEle, o que você fala para Ele? Você vai contar o problema ou você vai ficar com o problema para você? Você tem duas escolhas: ou escuta a voz do Mestre, ou vai para Emaús. Emaús significa voltar ao passado, voltar à vida que você tinha antes de conhecer Jesus Cristo. Emaús significa regressão, porque a Deus havia dado uma promessa, Jesus havia deixado uma promessa. A promessa estava em Jerusalém. E onde é que eles estavam? Indo para Emaús. Ficais em Jerusalém até que do alto fosse revestido pelo poder do Espírito Santo. Você tem uma promessa de Deus na tua vida, para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, para o teu emprego, querido. Que ficais em Jerusalém, ficai aqui, ficai na presença de Deus, até que do alto vós sereis revestido. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui e sabe do coração e das dificuldades que cada um passa aqui. Mas você tem uma escolha essa noite. Eu tenho algo para dizer para você. Jesus não está mais no sepulcro. Ele ressuscitou. Hoje é domingo. Aleluia. E Ele quer caminhar ao teu lado e dizer para ti: filho, eu estou aqui para te ajudar. Não vai para Emaús, vem comigo. Caminha comigo. Queridos, por que vamos a Emaús quando não cremos nas promessas que Deus nos faz? Jesus deixou um endereço, Jerusalém. Não foi Emaús. E o interessante é que Emaús ele também significa um dos sintomas de que quando estamos em Emaús é o isolamento. Por que, pastor Felipe? Porque eles eram para estar junto com todos os discípulos de Jesus, aqui, unido em um só propósito. Olha só, onde é que eles estavam? Se isolando. Normalmente, quando nós estamos assim, primeira coisa, a gente vem para o culto alegre. Viemos, sentamos nas primeiras fileiras do banco. Aí nós queremos, aí as coisas não vão como a gente tanto queria que fosse, tanto esperasse que Deus fizesse. Aí nós começamos a desanimar. Nós já vamos para o meio do banco. Daqui a pouco nós estamos na última fileira. Daqui a pouco nós estamos em pé na porta assistindo o culto. Daqui a pouco eu não venho mais no culto. Deixa eu dizer para você, o passado tem o poder de te isolar. O passado tem o poder de te isolar das pessoas que você ama, de quem quer o teu bem, de quem quer que você vença. O passado tem o poder, querido, se você não deixar ele, você pode ter certeza, para onde você for, você vai estar levando ele junto. É como que se fosse um fardo nas tuas costas. E Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E Jesus no caminho dizendo para você: entrega o teu fardo para mim, filho. Entrega o teu fardo para mim, filha. Emaús
que nos faz ficar em Emaús? No versículo 21 diz: nós esperávamos que fosse Ele que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Há momentos na nossa vida, como aconteceu desses discípulos, que acontecem coisas ou dificuldades, divergências, que pensamos que ela é que vai determinar a nossa caminhada. Acontecem problemas na nossa vida que quando a gente foca nela, nós achamos que é ela que vai determinar o meu futuro. Enquanto Deus estava preparando a solução, eles não estavam enxergando aquilo que Deus estava preparando para a vida deles. Eu me lembro que quando a minha filha teve vitiligo, 4 anos de idade, mais ou menos, 5 anos de idade, pessoal. Aquela doença que não tem cura. Ela se espalha pelo corpo e vai embranquecendo. Primeira mancha foi aqui no rosto. Pegou boca, atrás da orelha, ombro, barriga, perna. Quando nós fomos olhar mesmo, que nós demos por conta, já tinha tomado bastante parte do corpo dela. E aí, quando nós vimos aquilo ali, a primeira coisa que nós pensamos: pronto, acabou. Doença que não tem cura, enfermidade que hoje a medicina não tem um remédio. Mas deixa eu dizer para você, nós começamos a buscar a cura, mas não foi em Jesus, foi em Emaús. Buscamos de tudo em Emaús, mas Jesus não estava em Emaús. Jesus, a promessa estava em Jerusalém. E nesse tempo de correr daqui, correr para o outro lado de Emaús, eu me lembro que a minha esposa ficou sabendo de uma médica, a doutora Tânia, em Florianópolis. E aí, quando ela chegou, marcou a consulta. Naquela época eu trabalhava na Fiat, e eu me lembro que a gente tinha plano de saúde. Ela marcou a consulta, chegou no consultório médico, pastores. A médica abriu a porta e ela já chegou chorando, pedindo para a médica, dizendo assim: ó, a senhora vai ter que curar a minha filha, porque a senhora estudou e a senhora tem a cura. A médica, com todo amor, pegou a minha esposa, colocou ela na cadeira e colocou a minha filha para brincar. Do caminho de Emaús já saiu a voz de Jesus ao nosso ouvido, porque ela disse assim para minha esposa: escute, bem isso que eu vou dizer para você, mãe, eu não curo ninguém, quem cura é Deus. Cadê Deus na tua vida? A única coisa que ela perguntou para minha esposa. Queridos, saindo dali, ela chegou contando e relatando. Nós já estávamos mais ou menos uns 8 meses em Emaús. Uma pomadinha assim, pastor, R$99. Dava para em torno de 10 a 15 dias. Só passava bem de levezinho para dar só aquele brilhinho. Era caro. A nossa situação era tão ruim que eu tinha que pegar, como eu trabalhava em Braço do Norte, nós também, eu fui transferido para Braço do Norte. Nós tínhamos muito conhecido em Tubarão, nós pegávamos uma passagem em Tubarão, uma passagem em Braço do Norte. Nós tínhamos que estar 2 vezes por mês lá. E ela 2 vezes por mês estava. 9 meses de tratamento. Até que um dia Jesus se colocou no caminho de Emaús para minha esposa e disse assim: hoje tu vai sair e vai procurar um emprego. Ela ficava 3 meses no emprego e não aguentava no emprego e saía. Nós com as nossas dificuldades financeiras. E naquele dia ela embarcou no ônibus e sentou no ônibus, e durante o trajeto até o centro de Tubarão, ela escutou uma voz que dizia assim: desce e pede emprego aí. Ela olhou para trás, olhou para o lado, não tinha ninguém. Ela fez o que a voz obedeceu. Puxou a campainha, desceu no ponto em frente, foi naquele lugar, naquela empresa, e pediu o emprego.
Ali mesmo ela ficou empregada no mesmo dia. Aquele homem, aquele casal que atendeu ela, era um homem e uma mulher de Deus. E nesse período em que ela estava trabalhando, eles começaram a falar do Evangelho de Jesus para nós. Mas eu já estava com aquilo na cabeça, de tanto a gente procurar aqui, procurar ali, e ficar preso nas circunstâncias, e não ver a solução, e Jesus batendo em nossa porta. Eu disse, não vou não. Vai, quer dizer, vai tu. Chega lá, eles vão começar a contar a vida do cara também. Ei, chega desse negócio, não quero mais não. Ela foi. Ela veio contando para mim que foi demais. Até que chegou um dia que eu disse que ela me convidou novamente para ir. E naquele dia, ela disse para mim assim, Cacá, os meus patrões não vão estar lá. Porque eu imaginava que ele já havia espalhado para todo mundo da igreja, que eu chegasse lá, eles iam falar. Mas eu não sabia que o Espírito Santo fala. Eu não sabia que o Espírito Santo te leva na presença do Pai. Eu não sabia que o Espírito Santo tinha cura para a minha vida, como tem a cura para a tua vida. Você que chegou desanimado hoje, desesperado, deixa eu dizer algo, o Espírito Santo de Deus tem algo novo para a tua vida. E ali, ela me convidou, foi eu e ela. Quando começou os louvores, cantaram o primeiro louvor, cantaram o segundo louvor, a ministrante do culto parou e disse: ei mãe, pai, você que está aí sentado, o que você está procurando? A cura da tua filha, a cura do teu filho. E eu logo em seguida falei para ela, Deus está falando com a gente. E ela, Deus está falando conosco. Nós começamos já a chorar, porque nós nunca havíamos passado por essa experiência. E algo naquela noite ainda continuou Deus falar conosco e disse: eis, pai e mãe que está sentado aqui, que veio buscar a cura. Assim diz Jesus para a tua vida: se buscar-me-eis de todo o teu coração, e as minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedireis vos será feito. E eu saí dali cheio da presença de Deus, com aquela palavra viva no coração, o Espírito Santo trabalhando. E eu entendi que Deus tinha uma cura para a minha vida, uma cura para o meu passado, uma cura para o meu problema, porque os meus olhos estavam da mesma assim. Os meus olhos estavam assim. Mas naquela noite eu vi que Jesus pegou os óculos, a minha forma de enxergar, de ver, e tirou e colocou a forma dele. Você precisa ver a tua circunstância com a visão de Deus. Deus diz que tudo já está preparado. Já está preparada a tua vitória, já está preparada a tua bênção, já está preparado o teu emprego, já está preparada a reconciliação com o teu marido, com a tua filha, com todos os teus familiares. Oh, aleluia. Deus já tem preparado a tua vitória, mas você precisa permanecer em Jerusalém, não em Maús. E assim nós ficamos, queridos, um tempo fazendo estudo bíblico. Aí a igreja naquele dia disse: irmãos, aquele que nunca fez estudo bíblico aqui, quarta, terça-feira tem estudo, venha participar conosco. E eu disse para minha esposa: Andréia, só tem uma forma de nós conhecer a Jesus, é buscar Ele na sua palavra. E começamos a fazer o estudo. Já estava completando já um ano nessa corrida, nessa angústia. Sem contar, querido, que nesse um ano, alguns médicos antes da doutora Tânia havia dado um remédio, uma medicação, queria retardar o crescimento da minha filha, ela ia ficar muito pequena. E eu quero dizer para você que num dia de culto como esse, que todos os dias de culto são dias especiais, eu me lembro que eu levava ela sempre comigo. E naquela noite,
havia uma oração, e agora nós vamos orar pelos enfermos, nós vamos orar por você que precisa de libertação, para você que tem cura, para você que precisa resolver um problema. Quando eu olhei para minha filha, eu vi uma mão. Quando você fecha os olhos, aqui na sala você vai enxergar somente o foco lá no fundinho da tua mente, da iluminação. Foi essa mão que eu vi no rosto da minha filha. E eu disse para minha esposa, André, eu vi uma mão no rosto da minha filha. Eu vi uma mão no rosto da Amanda. E deixa eu dizer para você, querido, naquela semana, todas as manchas do corpo dela sumiu, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você que está aí nos assistindo, deixa eu dizer algo para você. O teu problema, a solução dele está nas mãos de Jesus Cristo. Assim como Ele fez na minha vida, se você permanecer firme, Ele vai fazer na tua vida. Se você permanecer firme, querido, Ele vai fazer na tua vida. Essa noite, eu quero orar por você. Não pensa que Jesus não se interessa pelo teu problema, não, porque a Bíblia fala que Ele foi caminhando com ele, perguntando o que tinha acontecido, e convidaram Jesus para ir para sua casa, porque já era noite. E Jesus então ficou, e há uma palavra para a tua vida, que diz que quando você abre a porta, Ele entra e ceia com você. Os olhos só foram abertos daqueles discípulos quando eles entraram na mesa, na casa deles, e partilharam o pão. Foi quando eles viram a glória de Deus e enxergaram Jesus na vida dele. Deixa Jesus entrar na tua casa, deixa Jesus entrar na tua vida. Eu estou falando, não é só no quarto. Jesus não quer ficar só no banheiro da tua casa, porque Jesus, Ele é cavalheiro, Ele não invade partes da tua vida que você não abra para Ele. Se você convida Jesus para ir no teu quarto, Ele vai no teu quarto. Se você convida Jesus para ir na sala, Ele vai na tua. Agora quando Ele diz assim, Jesus, toda a minha casa é tua, querido, a tua casa fica cheia da presença de Deus, e não há lugar que possa ficar o inimigo, não há lugar que possa suportar a presença de Cristo na tua casa, e o problema vai embora. Você que está aqui essa noite, que precisa, que está em Emaús e quer ir para Jerusalém, eu convido você a estar vindo aqui essa noite. Convido. Aleluia, eu quero orar por você.